com vocês de novo. Nós estamos descobrindo nesses dias como deixar de fingir, né, de usar máscaras e mostrar aos outros quem realmente nós somos, né? O que é viver uma vida de integridade, é isso que a gente tem aprendido. Vocês se lembram o que é integridade? Integridade é escolher ser verdadeiro no que se diz e no que se faz, né? É não ter que agir como alguém que não somos ou não ter que esconder quem Deus nos fez para ser. E com a ajuda dele, nós podemos ser corajosos, honestos e verdadeiros. Na história bíblica de hoje, vocês irão aprender sobre um homem que não foi digno de confiança. O nome dele era Geazi. Eu acho que vocês nunca ouviram falar isso não, esse nome é novo, não é? Então, há muito tempo atrás, antes de Jesus nascer, Deus falava com o povo através dos profetas. Eles eram escolhidos por Deus e eles compartilhavam, eles levavam a palavra de Deus para as pessoas, para que todos ouvissem e soubessem qual era a verdadeira a vontade de Deus. E um desses profetas era Eliseu. Esse vocês já ouviram falar muito sobre eles, né? E Geazi, aquele homem que eu mencionei agora, ele era servo de Eliseu. Então vamos lá. Na época que essa história aconteceu, os reinos de Israel e da Síria, eles eram inimigos. E havia um homem chamado Naamã, que era comandante do exército sírio. E ele era um soldado corajoso e ele era um homem rico. Só que ele tinha uma doença terrível chamada lepra. A lepra fazia a pessoa ficar branca como a neve. E naquela época não existia remédio para a lepra. Não existia nenhum médico que fosse capaz de curar quem tinha essa doença terrível, né? E quem tinha essa doença, as pessoas não gostavam de ficar perto porque era uma doença contagiosa e a pessoa era excluída da sociedade, ela tinha que viver fora da cidade, ela não vivia com a família. E um dia, Naamã, através de uma criada sua, soube que havia um profeta chamado Eliseu lá em Israel e que ele tinha o poder de curar as pessoas. Então Naamã resolveu ir até Eliseu. Mas vocês se lembram que eu falei que a Síria, Naamã era um comandante sírio, a Síria era inimiga de Israel. Então Naamã ele foi até o rei da Síria, contou o que a criada havia dito e pediu autorização para ele poder ir até Israel e procurar Eliseu. O rei sírio, ele não só autorizou Naamã, como ele escreveu uma carta, recomendando, pedindo para que o rei de Israel permitisse que Naamã procurasse Eliseu. Então Naamã saiu da sua casa e foi até Israel. Chegou até o rei, entregou a carta, o rei autorizou e Naamã foi lá encontrar com Eliseu. Só que Deus já havia falado com Eliseu sobre Naamã. Só que quando Naamã chegou na casa de Eliseu, Eliseu já mandou os empregados falarem com ele, mandou uma mensagem, mandou falar o que ele devia fazer. Eliseu mandou falar o que ele devia, ele não foi lá. E aí Naamã falou assim, mandou um recado, vai até o Rio Jordão e se banhe 7 vezes na água e você vai ser curado e sua pele ficará como a de um bebê. Eliseu ficou muito bravo, ele pensou, nossa, eu vim de tão longe, tanto trabalho, eu achei que eu ia chegar aqui, Eliseu ia orar para mim, ia me receber, impor as mãos, orar e eu ia ser curado. E agora eu chego aqui, ele me manda ir lá tomar banho no rio. Ele não gostou muito, mas ele foi. Ele foi até as águas do Jordão e fez aquilo que Eliseu disse para fazer, né? Vocês se lembram que eu falei que profeta era uma pessoa que era um mensageiro de Deus? Então Deus que falou para Naamã ir lá se lavar. E Naamã foi, sim, ele foi até o Rio Jordão, se lavou 7 vezes como Deus havia falado e ele foi curado. E Naamã ficou tão feliz, aquela raiva tinha passado, e ele ficou tão feliz que ele voltou para a casa de Eliseu e queria dar muitos presentes para Eliseu. Mas Eliseu não aceitou. Então vamos ler lá em 2 Reis 5:16, o que Eliseu disse. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença
estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Então Eliseu não aceitou os presentes e Naamã voltou para a Síria. Agora vocês se lembram de Geazi, aquele servo de confiança de Eliseu? Então, Geazi ficou chateado porque Eliseu não aceitou os presentes. E então ele foi correndo atrás da carruagem de Naamã para tentar conseguir algo para ele. Tá bom, Eliseu não quis, mas eu quero. E quando ele alcançou a carruagem, ele mentiu para o Naamã. Ele disse que Eliseu tinha pedido 75 quilos de prata e 2 vestes, 2 roupas. Naamã nem se importou, porque ele estava tão feliz que ele estava curado e ele deu em dobro aquilo que Geazi havia pedido. Então Geazi pegou aqueles presentes e voltou para casa e escondeu bem escondidinho. Isso mesmo, criança, ele escondeu. Ninguém podia saber que o que ele havia feito, que ele havia mentido. Ele falou que Eliseu tinha mandado ele pedir, mas era uma mentira. Geazi achou que ninguém ia descobrir o que ele tinha feito, que ele havia se safado daquela mentira que ele tinha contado. Mas Eliseu sabia o que ele havia feito, mas mesmo assim perguntou por onde ele havia andado. Geazi mais uma vez mentiu. Disse que não tinha ido a lugar nenhum. Olha só, ele teve que contar uma outra mentira para esconder aquela primeira mentira que ele tinha contado. Uma mentira para esconder outra. Então Eliseu disse a Geazi que ele sabia a verdade, porque o seu espírito tinha ido com ele. E foi aqui que a coisa ficou ruim para Geazi. Vamos abrir a Bíblia lá em 2 Reis 5:27? Diz assim: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido com a neve, branco como a neve. A mentira de Geazi lhe rendeu prata e algumas roupas novas, mas lhe custou a confiança de Eliseu e, infelizmente, ele e a sua família acabaram com a terrível doença de Naamã. Geazi descobriu naquele dia que quando você não é verdadeiro, você não é digno de confiança. E é a mesma coisa conosco. Se nós não somos pessoas verdadeiras, nós não seremos dignos da confiança dos nossos pais, dos nossos professores, nós não seremos dignos da confiança dos nossos amigos, né? Por isso que nós devemos ser verdadeiros, para que as pessoas saibam que elas podem confiar em nós, né? Agora a gente vai orar e pedir para Deus que Ele nos ajude a sermos verdadeiros e confiáveis como Ele. Vamos fechar nossos olhos. Querido Deus, obrigada, porque o Senhor nos ensina na Tua Palavra que nós podemos ser como o Senhor, porque um dia o Senhor fez uma promessa para nós e o Senhor cumpriu. Nos ensina, Senhor, a sermos dignos de confiança, Senhor, nós sermos verdadeiros. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Geazi aprendeu essa história de uma maneira muito difícil, mas nós podemos aprender com a sua história. Nós temos um exemplo na história de Geazi, de como é perder a confiança. Nós temos um grande exemplo de como ser verdadeiros com nosso Deus. Ele prometeu que enviaria seu filho para ser o nosso Salvador e ele cumpriu a sua promessa. Deus provou que nós podemos sempre confiar nele, não importa o que acontecer. Todos os dias nós precisamos escolher viver uma vida verdadeira, dizer a verdade, ser verdadeiros naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. A gente deve ser íntegro em todo o tempo, para que nós possamos ser dignos de confiança. Pode parecer simples, bobeira, mas não é. Mas Deus está conosco para nos ajudar em todo o tempo. Isso é o que Deus quer que aprendemos hoje. E eu espero que vocês, crianças, vocês tenham entendido. Um abraço, um beijo para vocês e vocês fiquem com Deus. Até a próxima.